Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Melo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma, que te cura, que te salva, te abençoa, te prospera, te dá sabedoria, entendimento, conhecimento, te dá salvação, vida eterna. Vamos fazer a leitura da palavra, da mensagem de hoje, que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, cujo título da mensagem é a prática da palavra de Deus. Fala assim, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o que a palavra está dizendo aqui na palavra? A prática da palavra de Deus. Então, a instrução é o quê? Que nós, seres humanos, temos que ser pronto o quê? Para ouvir. Ouvir e tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem, a ira do ser humano não produz a justiça de Deus. O senso de injustiça, a ira revolta. Ou seja, então, a instrução que a palavra diz que todo homem, ou seja, todo ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, tem que ser pronto para ouvir, escutar mais, ouvir mais. Né? Ouvir mais o quê? Ouvir os ensinamentos da palavra, os ensinamentos de sabedoria. Então, fala assim, pronto para ouvir, tardio para falar. Então, você tem que ouvir primeiro, prestar atenção nas coisas e ter o quê? A mansidão, o domínio próprio de saber o momento certo de falar, de ponderar. Então, se tardio para irar-se, porque a ira ela não vai produzir a justiça de Deus. Então, por exemplo, se no caso a pessoa te ofende, você se ira, essa ira vai produzir a justiça de Deus na sua vida. Se você foi injustiçado e querer se revoltar e praticar a justiça com as suas próprias mãos, não vai operar a justiça de Deus. Então a palavra fala que todo irmão seja pronto para ouvir, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojamos-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, o qual é poderoso para salvar a vossa alma. Então, a ira ela não produz a justiça de Deus. Então, a palavra fala para a gente se despojar, se esvaziar todos os dias do acúmulo de maldade, de impureza, e acolher com mansidão a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, qual ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então, a ira do homem ela não vai produzir a justiça de Deus. Se você quer fazer a justiça com as próprias mãos, não vai produzir a justiça de Deus. Então, se você tem que se despojar de todo acúmulo de maldade, porque todo dia existem situações que fazem com que nosso coração fique sujo. Então a gente tem que se despojar, perdoar, liberar o perdão todos os dias, se despojar de toda impureza, todo acúmulo de maldade, não deixar acumular maldade no nosso coração. Se alguém te ofendeu, se alguém fez algo contra você, tramou contra a sua vida, você tem que liberar o perdão e se despojar, se esvaziar. Reconhecer a sua pequenez, sua insignificância, reconhecer que aquela pessoa é digna de perdão porque Jesus te perdoou, Deus te liberou o perdão. Então você vai se despojar todo dia, limpar o seu coração, purificar o seu coração, a sua mente, para não acumular maldade, não sujar, não contaminar seu coração e acolher com mansidão que é a palavra de Deus, a instrução de Deus da palavra, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E fala aqui, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes enganando a vós mesmos. Então está falando para a gente se tornar o quê? Praticante dessa palavra, a gente viver em função dessa palavra, ou seja, a gente ouvir essa instrução dessa palavra, o que é a palavra de Deus, e colocá-la em prática. Não ser apenas ouvinte negligente. Ou seja, ouvir essa palavra, entrar pelos seus ouvidos e sair pelo outro ouvido. Ou seja, que a gente tem que absorver essa palavra, receber essa palavra e colocá-la em prática, em ações. Então,
fala aqui, ó, tornar-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, porque o ouvinte ele está enganando a si mesmo, porque ele não pratica os ensinamentos, a palavra. Então ele ouve, mas ele não pratica. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, esse é o homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então veja bem, aquele que é ouvinte da palavra de Deus pode até ir na igreja, ser um religioso, fazer as suas práticas religiosas, mas se ele não pratica a palavra de Deus, ele é igual ao quê? Ele se assemelha a ser o que? O homem que contempla a sua face, a sua beleza no espelho, depois se retira e logo esquece como que era a sua aparência. Então eu falo aqui, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, esse é o homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, dela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante será bem-aventurado no que realizar. Então, o ser humano que ouve a palavra de Deus, ouve a instrução de Deus, a direção de Deus e coloca em prática, coloca em prática os ensinamentos, age esses ensinamentos na própria vida, vai ser bem-aventurado no que realizar, vai ser bem-sucedido, vai ser abençoado. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Então veja bem, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo se guardar incontaminado do mundo. Então veja bem, se alguém se supõe ser religioso, a palavra fala, né? A pessoa é religiosa, mas fala mal dos outros, critica, condena, julga, a sua religião é vã, porque a religião verdadeira para com Deus, não aquela religião inventada pelo homem, é esta, a religião pura e sem mancha, uma religião pura sem mancha. Para com o nosso Deus é o que? Pai, esta: você visitar os órfãos e as viúvas, os necessitados nas suas tribulações. Você ajudar o necessitado, o órfão que não tem ninguém para acudir, a viúva que não tem ninguém para acudir ela. Naquele contexto histórico, naquela época, as viúvas elas eram solitárias, elas não tinham nada, elas não tinham pensão do INSS, de previdência. Então, quando o marido morria, elas ficavam amigo na miséria. Os órfãos também. Então, quando falar a palavra, a religião pura e sem mácula, o que é pura, incontaminada, sem mancha para com o nosso Deus e Pai é esta: você visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo se guardar incontaminado do mundo. Então, não adianta você dizer que você é religioso, você segue esta ou aquela religião, este aquele pastor, este aquele homem, e você fala mal das pessoas, critica, julga, condena, aponta o dedo, a sua religião é vã, porque a religião de Deus é essa: o quê? Você ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, amar o próximo, fazer o bem pro próximo, ajudar o necessitado, e guardar seu coração incontaminado do mundo, não se envolver com as práticas mundanas deste mundo. Você viver para agradar a Deus, ser incontaminado, viver na verdade, largar a mentira, viver no amor, largar o ódio, viver na obediência à palavra de Deus. Você guarda incontaminado, você não deixa a prostituição, adultério, engano contaminar a sua vida. Você se mantém incontaminado, separado das práticas do mundo, as práticas mundanas. Então essa é a verdadeira religião para com Deus. Então o homem inventou a religião, mas a religião de Deus, como diz a palavra lá em Tiago, é esta: você ajudar o necessitado, amar o próximo, fazer o bem pro próximo, ajudar as pessoas que precisam e se guardar incontaminado do mundo, ou seja, praticar o amor, praticar aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é íntegro, aquilo que é justo, e você guardar-se incontaminado da mentira, do engano, da prostituição, do adultério, dos vícios, dessa imundície que governam o mundo. Então é isso. Então nós temos que ser o que? Praticantes da palavra, não sermos religiosos, de bater cartão na igreja, ir para a igreja todo domingo, ou toda quarta, ou na igreja todo dia, e ouvir a palavra e não praticar, não colocar em prática, ser só apenas o religioso dentro da igreja e não fora dela. A gente tem que ser praticante da palavra de Deus dentro da igreja, fora da igreja, em todos os lugares. Então a gente tem que praticar a palavra, os ensinamentos de Deus. Então essa palavra, a ira de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você quer a justiça de Deus na sua vida, você tem que se esvaziar, se despojar, reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância, e a grandeza e a glória de Deus, e ouvir mais e falar menos, e não se irá ter o domínio próprio, a mansidão, buscar isso em Deus. E falar só o necessário. Você ouve, pondera e fala o que é necessário para a edificação das pessoas, a edificação de vidas, não para a destruição. E se você for injustiçado, aquilo que o homem plantar, isso também se fará. De Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você vai colher. Se plantar sementes ruins contra você,
Essa é a lei universal. O que o homem planta também ele colherá, ele vai ceifar. Então, não adianta você fazer justiça com as próprias mãos, porque alguém te fez mal, você querer pagar com a mesma moeda. Você tem que pagar o mal com o bem, fazer o bem. E você vai amontoar brasas vivas dentro de você. Então é isso. Então você tem que procurar praticar a palavra, não ser religioso, um fanático religioso. Você tem que ouvir os ensinamentos de Deus, a palavra e praticar. Fazer a vontade de Deus, ajudar o necessitado e guardar-se incontaminado do mundo. Porque é isso que é a religião verdadeira e sem mácula, sem mancha para com o nosso Deus e Pai. Ajudar os necessitados e se manter contaminado. Se você pratica isso, você está praticando a religião verdadeira. Você está fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus e ser um filho de Deus. Então é isso. Deus não está te chamando você para uma religião, ser seguidor de uma religião. Deus está te chamando para você nascer de Deus, nascer da palavra, nascer do Espírito, ser filho de Deus. Porque quando você é filho de Deus, você recebe poder. Poder para vencer o mal, para vencer o diabo, para vencer as adversidades, as dificuldades, as aflições e se manter contaminado do mundo. Então, quando você acode a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a sua alma. Só quem pode salvar a sua alma é a palavra de Deus. Nenhum homem na face da terra pode salvar a sua alma. Só quem pode salvar a sua alma é a palavra de Deus. Então, se você colocar ela em prática, você vai ter a salvação, a vida eterna, e você vai ser justificado por essa palavra. Então, vamos fazer uma oração. Feche os olhos, pense em Jesus, que vamos orar aqui agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, como você diz na tua palavra, como o Senhor disse, que o homem tem que ser tardio para falar, pronto para ouvir. Né? Então, toca agora, Pai, que o Senhor venha abençoar, que a gente venha ser praticante todos os dias dessa palavra, que a gente venha receber essa palavra no nosso coração e transformar em ação em prática, não ser apenas ouvinte dessa palavra, pois a nossa ira não produz a justiça do Senhor. Então, queremos esvaziar, despojar de tudo que não presta, de toda a acúmulo de maldade, todo dolo. Queremos praticar a verdade, a tua palavra. Então que o Senhor venha dar uma direção, venha nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida dessa pessoa, meu Pai, que ela venha praticar a tua palavra, porque é isso que o Senhor quer de nós todos, seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, que pratiquemos a tua palavra, os teus ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toca agora e abençoa. Nós entregamos nossa vida, nossos caminhos a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos aqui com essa palavra abençoada e voltamos a qualquer momento com uma outra palavra para abençoar a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.